Hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas. A data chama a atenção da população para essa questão e também para a necessidade de ações que reduzam o impacto dessas mudanças sobre a Terra. O aumento da emissão de gases de efeito estufa, com dióxido de carbono, é considerada a principal causa do aquecimento global e das mudanças do clima. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora doutora Deise Fabiana Eli, coordenadora do Laboratório de Climatologia e Geografia da UEL. Bom dia, doutora. É um prazer tê-la aqui, viu? O prazer é meu. Professora, quais são as principais consequências e o que a gente fez? A gente tem culpa nisso tudo? Bom, há controvérsias. Atualmente, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele defende essa visão, que nós, sociedade, em virtude do nosso consumo, da nossa forma de vida, da nossa economia, a gente teria, sim, boa parcela de culpa no aumento das taxas de CO2 na atmosfera. Sim. Mas existem outras correntes que defendem que a gente tem outros influentes, tais como os oceanos, porque nós temos 3/4 da Terra compostos por oceanos, e que a gente não tem muito bem claro a ação, né? Como é que se dá a interação atmosfera-oceano repercutindo na variabilidade do clima. Então, existe uma série de debates na ciência sobre isso, mas como o IPCC que é o mais ouvido, né, pela mídia, principalmente porque ele sintetiza as pesquisas mundiais e divulga em termos numa linguagem mais acessível. Então, no último relatório, né, divulgado agora, então continua essa confirmação, essa hipótese de que nós, sociedade, com nossas atividades baseadas no consumo muito grande de combustíveis fósseis, teríamos essa responsabilidade. Mas, como eu disse, há controvérsia. É um debate, vamos dizer assim, de cunho profundo na ciência do clima e que a gente não chega num consenso. Não, imagino. No que vale destacar quanto à definição desse Dia Nacional das Mudanças Climáticas, de conscientização, né? Foi estabelecido recentemente, se não me engano, 2016, em virtude justamente da divulgação desses relatórios do IPCC. Em termos locais, porque o que vale principalmente é uma maior conscientização das nossas ações, das nossas relações com o meio ambiente. Então, na minha casa, eu procuro ter a prática de reciclar, separar o lixo, porque para um determinado local isso vai. E que isso vai ser transformado ou não. Atitude prática, básica, para ter em casa, todo mundo pode fazer. É você ter conscientização do quanto você utiliza a sua água, se eu consumo minha energia, de que forma, o dia inteiro com a energia ligada, o ar-condicionado o tempo inteiro. Então, em termos dessas conscientizações na nossa vida cotidiana. É que as pessoas pensam, mas só eu tô só um pouquinho, gente, só eu que tô. Mas se todo mundo ficar só um pouquinho, o que vai acontecer? Exatamente. Eu acho que é mais em termos, não em determinado do fim, vou parar as mudanças climáticas. Como eu disse, se forem realmente outras questões, eu não tenho como interferir nisso, né? Mas muito mais em termos de como eu me relaciono com o ambiente hoje em dia. Mas você sabe que meu filho, ele tem 4 anos e meio. Às vezes a gente vai escovar o dente, sabe quando fica aquela torneira meio gotejando, mas assim, mamãe, fecha essa torneira, desesperado. Lixo no chão, a gente sai às vezes para andar com o cachorro, ele fala, mamãe, olha que absurdo. Isso, aí você ele falou, sabe o que ele falou? Que patético, ele falou, com 4 anos e meio, que patético. Bonitinho. Tem um lixo no chão, vamos sair catando. Outro dia a gente saiu com sacolinha que era para do cocô do cachorro, catando todos os lixinhos que a gente viu no chão. Conscientização desde pequeno. Número 1 é a educação, né? Educação de casa, educação na escola. Em termos de políticas públicas, que aí eu acho que a questão é mais fundamental, porque quando a gente trabalha com as questões climáticas, e a gente tem essa noção, o clima, né, do mundo, mas a gente precisa pensar primeiro em termos locais e regionais. Quais são as ações que, por exemplo, o poder público tem condição de mudar a nossa relação com o espaço urbano, né, com a questão da preservação de áreas nas zonas rurais e etc. Então, é muito mais em termos de pensarmos as nossas formas de um transporte público de melhor qualidade, né, que nem Londrina, hoje em dia, está beirando ali os 600 mil habitantes. Nunca foi se pensado ou se discutido a utilização, por exemplo, do metrô. Eu morei numa cidade na França com um número menor de habitantes, tinha em torno de 200 mil habitantes, e
e ela é a menor cidade da Europa a instalar um metrô que funciona com energias renováveis. Né? Então é questão da gente pensar quais são as nossas possibilidades de ações. É claro, envolve custos, Sim. mas se queremos ter uma relação melhor, né, com o clima, a gente precisa mudar algumas coisas. Né? Outra questão, em termos de políticas públicas, é a questão da arborização urbana, áreas livres, né, áreas verdes, isso ajuda muito. Londrina é uma cidade interessante, porque nos últimos, agora beirando aí 80 e tantos anos, né? Uma quase, senhora, né? Uma Idosa, senhora, jovem senhora, e idosa. a gente tem registrado nas nossas pesquisas lá no laboratório, por exemplo, aqui na cidade, a gente tem tido uma diminuição das noites, vamos dizer assim, dos dias frios, tá? O que é isso? Você tem um aumento, não é significativo, ele é pequenininho, mas na temperatura mínima. Sim. E a gente tem tido com maior frequência, esses dias que nós estamos vivenciando desde a semana passada até hoje, essa frequência de dias consecutivos com temperaturas noturnas superiores a 25 graus. Doutora, isso tá é complicado. quente demais para dormir. Mas a gente já passou por isso. Tá muito calor. O que a gente tem percebido é esse aumento. Tá. E uma redução no número de dias com chuva. Quando a chuva vem com tudo. Ela vem concentrada em menor número de dias. Exatamente. E isso vai trazer uma série de problemas para a área urbana, principalmente porque na atualidade a maioria das pessoas ela habita as áreas urbanas. Sim. Né? Então a gente vivencia isso. Por isso que eu destaquei a questão do papel das políticas públicas. Sim. A gente tem que começar a pensar as nossas cidades para daqui 10 anos, daqui 5 anos. Não adianta eu fazer ações agora, vou lá e erradico agora todas as árvores, mas e daí como é que fica? Eu tenho que replantar no local uma nova, né? Verificar essa questão principalmente do transporte coletivo, né? Como eu havia falado, mas um transporte eficaz. Né? Então são mais essas ações em termos de políticas públicas e educação. Ontem deu uma chuvinha, né? Deu uma ameaçadinha, ficou mais quente ainda. Ai, meu Deus. Gente, diante de toda essa situação que o mundo está vivendo, não tem como deixar de falar do coronavírus. Nós vamos agora falar com a jornalista Juliana Lucília, que traz pra gente informações atualizadas a respeito dessa situação. Bom dia, Juliana. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia então para todo mundo que está acompanhando o Tarubá Cidade. A gente vai trazer então as informações atualizadas do novo coronavírus. Ontem o Ministério da Saúde divulgou então um novo boletim atualizando o número de casos no país inteiro. A gente vai começar falando então sobre o Paraná. Agora o estado já acumula 80 casos suspeitos de coronavírus. Em relação ao boletim anterior, que foi divulgado então no sábado, são 20 casos a mais, ou seja, no sábado eram 60 casos aqui no Paraná, agora já subiu para 80 casos suspeitos aqui no Paraná, de acordo então com esse boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Saúde então aqui do estado do Paraná ainda não confirmou esses números, não trouxe novos dados atualizando essa situação. Em relação aos casos confirmados de coronavírus, ainda se mantém o mesmo número, são 6 casos confirmados, sendo 5 na capital paranaense, então 5 em Curitiba e 1 em Cianorte. São casos, então, confirmados de coronavírus. Todas essas pessoas estão em isolamento domiciliar. Ao longo, então, do Tarubá Notícias, Sara, a gente vai trazer mais informações. Lembrando, então, que Londrina tem 10 casos suspeitos de coronavírus. Obrigada, Juliana Lucília. Não saia daí, a gente vai para aquele intervalo rapidinho e a gente volta já já.